O presidente Lula oficializou nesta terça-feira, dia 25, a demissão da ministra da Saúde, Nízia Trindade, como primeira etapa da ampla reforma ministerial que o petista vai desencadear nas próximas semanas. Agora, a pasta será destinada a outro petista, Alexandre Padilha, que está na Secretaria de Relações Institucionais. Padilha assumirá o cargo em 6 de março. A exoneração de Nízia Trindade vai provocar um efeito cascata na cozinha do Palácio do Planalto. Com a saída de Padilha para assumir a saúde, a tendência é que esse cargo fique com o atual ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do Republicanos. Ainda no redesenho da esplanada, há a possibilidade de que essa função, que hoje é de Silvio Costa Filho, caia nas mãos do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Outra mudança deve ocorrer na Secretaria-Geral da Presidência da República. Gleisi Hoffmann deve assumir o cargo no lugar de Márcio Macedo. Wilson Lima e Rodolfo Borges vão falar disso agora, e eu já pergunto para o Wilson, agora o governo deslancha essas mudanças de PT por PT e talvez de um republicano, né, um partido do Centrão, vai trazer alívio nas negociações? Então, provavelmente não vai mudar muita coisa, gente. Só me perdoe que eu virei aqui do lado, que eu estava com uma fonte já me passando informação aqui no meio do caminho. Coisas de Brasília, coisas que acontecem. Gente, olha, o problema do governo Lula, meu caro Inácio, meu caro Rodolfo, não é a composição ministerial, mas é o próprio governo. Essa que é a grande questão. Não adianta você trocar uma peça ou outra se o governo faz bobagem em cima de bobagem. Essa exoneração da Nízia Trindade, por exemplo, ela foi questionada pelos próprios petistas. Não necessariamente pela ordem, mas pela forma como ela foi feita. É bom lembrar que ontem, horas antes do Lula bater o martelo e determinar a exoneração da Nízia Trindade, o Lula participou de um evento no Palácio do Planalto com a própria Nízia. Então ninguém entendeu esse gesto do presidente Lula. Quer dizer, como é que eu vou simplesmente exonerar uma pessoa e aí do nada, no primeiro momento, eu levo essa pessoa para o Palácio do Planalto para anunciar uma política pública e, enfim. O fato é que esse governo ele tem cometido erro atrás de erro. E olha, e a tendência dessa reforma ministerial, como você falou, Inácio, a tendência dessas várias etapas é que você tenha mais problemas do que soluções. Porque o Silvio Costa Filho, ele é apontado como futuro ministro das Relações Institucionais. Só que é o seguinte, só que tem petista que quer bater o pé, né, que quer levar o José Guimarães, atual líder aqui na Câmara, então, líder do governo aqui na Câmara. Então, imagina a situação, sabe? O Centrão disputa essa vaga, o Isnaldo Bulhões, líder do MDB na Câmara, também está na disputa. Então, assim, se o Lula não entregar essa vaga para um integrante do Centrão, vai se reafirmar aquele posicionamento, basicamente, do partido, aquele posicionamento que os parlamentares já têm, aquela visão, perdão, que os parlamentares já têm do PT, que só quer governar entre eles, que não quer fazer uma coalizão, que coalizão mesmo foi só um discurso das eleições de 2022. Então, por isso que eu falo, se o governo não fizer, de fato, uma coalizão, dificilmente essa reforma ministerial vai ter algum tipo de resultado, Inácio. Antes de passar para a palavra do Rodolfo, vamos ver a nota do Lula sobre a Nízia Trindade. Está no ponto, produção? Temos essa nota? Aí está. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde dessa terça-feira, dia 25, com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Na ocasião, comunicou a ela a substituição na titularidade da pasta que passará a ser ocupada pelo atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a partir da posse marcada para quinta-feira, dia 6 de março. O presidente agradeceu à ministra pelo trabalho e a dedicação à frente do ministério. Aí está a nota oficial. Rodolfo Borges. A gente tem que entender para que é uma reforma. Você vai fazer reforma para quê? Então, na origem, a reforma parecia que era tentar melhorar a governabilidade. Se esse roteiro fosse seguido, provavelmente quem estaria sendo indicado hoje para o Ministério da Saúde seria o Arthur Lira, que era quem estava cobiçando esse ministério aí meses atrás. O Lula optou pela opção interna, né, do PT. E a Nízia Trindade comentou hoje, faz alguns minutos, que o presidente disse para ela que queria uma mudança de caráter na condução do ministério, o que corrobora o que a gente estava falando ontem aqui. O Lula, fica claro que ele está buscando uma marca de saúde no seu governo.
porque o Alexandre Padilha não só já foi ministro da Saúde, como ele é um ministro muito mais, um político muito mais aparecido do que a Anísia Trindade. A Anísia não fica fazendo vídeo divertido como o Alexandre Padilha faz todos os dias. Todos os dias ele vai lá, publica, faz uma edição engraçadinha, aparece, ele mostra o que ele está fazendo. A Anísia não tinha esse caráter, então, especificamente no Ministério da Saúde, o Lula optou por isso. As relações institucionais, que agora estão em aberto porque o Padilha saiu, essa posição é muito mais complicada. Porque se for para botar um petista ali, não é que vai dar na mesma, vai ser pior, porque o Lula vai reafirmar, como o Wilson estava falando, um posicionamento que incomoda muito o Congresso Nacional em todos os governos petistas, porque o governo é de coalizão, eles dizem, e tem frente ampla, mas no final das contas é só entre os petistas. Então a articulação política que tem que ser feita com outros partidos, se ela for feita por um petista, a tendência é de que ela favoreça petistas. Isso é o que está na cabeça dos deputados, dos senadores do Congresso. Então, assim, se eles puserem alguém do Centrão, que é como eu estava falando, é possível que algum desconforto no Congresso diminua, na Câmara especificamente, a gente está falando da Câmara. Agora, se puser um petista, e estavam cogitando a deputada Gleisi Hoffmann, que é presidente ainda nacional do partido, e agora surgiu a opção do Guimarães, não é que vai continuar a mesma coisa, vai piorar, porque eles vão reafirmar que o que importa mesmo para esse governo é o PT. E aí até pergunto para o Wilson, a Gleisi Hoffmann não seria só trocar o PT pelo PT, mas o PT pelo PT mais, digamos assim, radical, porque ela é conhecida pelas opiniões fortes, pelas mensagens contundentes, que às vezes desagradam inclusive a própria base, o próprio Centrão com quem eles tentam fazer composição. Colocá-la como articuladora não pode ser como literalmente tirar o algodão entre os cristais e deixar que a coisa comece a ter cada vez mais impactos negativos para um governo que já vem cambaleando? É exatamente isso, Nácia. É por essa razão que alguns integrantes do PT defendem que a Gleisi, se ela virar ministra, ela precisa ir para a Secretaria-Geral da Presidência da República no lugar do ministro Macedo. Então, assim, essa é o rearranjo. Então, por isso, e esse detalhe que tem, e um detalhe sobre a Secretaria de Relações Institucionais, esse ministério é o que faz interlocução diretamente aqui com o Congresso Nacional. Então, por isso que é um ministério extremamente importante, porque ele dialoga diretamente com os parlamentares, e o próprio Lira ficou, durante os 2 anos da sua gestão, batendo em cima disso e reclamando da atuação do Alexandre Padilha, que não é o mais hábil articulador político da esplanada dos ministérios. Mas se bem que, comparado com, por exemplo, com o ministro-chefe da Casa Civil, o Alexandre Padilha é um gênio, porque é isso que eu falo. São peças muito ruins em cargos estratégicos, e aí depois o governo quer culpar a comunicação, quer culpar o Sidônio Palmeira, quer culpar o Paulo Pimenta. Não adianta. Ou você, de fato, faz o arranjo de gestão, coloca gente boa para comandar cargos estratégicos, senão você vai ficar patinando o tempo todo. E aquilo que eu falo, eu falo isso, gente, há 2 anos, acho que há mais de 2 anos. Uma coisa é o Lula ser classificado como animal político num cenário favorável. Eu queria ver o Lula animal político num cenário desfavorável. Cada vez mais ele me dá sinais de que animal político ele não é coisa nenhuma.